cenas do próximo capítulo e é claro que a gente tem a revisão da aula 24, né? E a gente estudou muita coisa na aula 24. Eu quero saber o seguinte, cadê o coisinha? Eu até vi que dá pra fazer um truque de mágica ali, tal, puxando, tal, soltando. E... Do nosso desafio? Ixi, quantas argolas a gente precisa cortar ali para que todas fiquem soltas? Aí eu puxei tudo e arrebentei logo. Só depois das cenas, né, do intervalo, a seguir. Na aula 24 a gente estudou características da nossa amiga parábola, vamos lá ver. Então, olha lá, na aula 24.2 a gente está na parte 3 de função quadrada. Será que ainda tem a parte 4? Será-se? Vamos ver então que a função quadrática, ela mostra o nosso discriminante delta, que traz algumas informações pra gente. Por exemplo, quando o delta é maior do que zero, ele diz que nossa função é crescente, certo? Delta maior do que zero, não. Presta atenção, aluno. O delta maior do que zero diz que ela tem duas raízes reais. Aí ela pode ser crescente se o A for maior do que zero e decrescente se o A for menor do que zero. Na verdade é a concavidade, né? O nosso buraco, né? A nossa carinha feliz ou triste, né? Carinha feliz ou carinha triste. Aí tem um delta, né? Maior e menor. O delta igual a zero, quer dizer que toca só uma vez o eixo x, ou seja, x1 é igual a x2. Nesse caso aqui, x1 diferente de x2. E o delta menor que zero, nem pensar. Nem toca. Né? Claro que a gente tem paródia de tudo isso, tá bom? Tem paródia também. Guarda aí que eu já tava delta positivo, x não escapa. Olha lá. Já a gente chega com... É hoje da função quadrática. E a gente viu ainda algumas coisas específicas sobre os coeficientes A, B e C. Bora ver. Eu tava adiantando já. Ó. O A maior do que zero. O A menor do que zero. O que o A vai fazer? O A vai indicar a concavidade da parábola. Concavidade é a abertura, tá? É aquela partezinha aberta. Se ele vai estar feliz ou se ele vai estar tristinho. Concavidade para cima ou concavidade para baixo. Beleza. O valor de B, aí esse indica a inclinação que a parábola toma após passar o eixo Y. Então, passou pelo C, tá subindo? B positivo. Passou pelo C, tá descendo? B negativo. E o valor de C, o que nos diz? Indica em que ponto a parábola corta o eixo Y. Então, aí é aquele ponto de interseção no eixo Y. No eixo X, nós sabemos quem vai indicar. Quem indica o corte no eixo X é o delta. Se corta duas, se corta uma, se não corta nenhuma. Agora, no eixo Y só vai ter um corte. E esse corte é indicado pelo valor do número C, do nosso coeficiente C. E aí, né, claro que isso, né, mas eu não consigo lembrar dessas coisas, é muita informação, eu não sei o que faz o A, eu não sei o que faz o B, eu não sei o que faz o C. É claro, é nessa hora que tem que ter calma, tem que fazer o seu mapa mental, fazer o seu resumo, porque aí você vai se identificar com a atividade e vai olhar ali. A hora é essa de olhar. Pode olhar? Pode olhar, deve, porque na hora da prova, aí sim, né, na avaliação, o objetivo é que você faça com seu próprio conhecimento. Mas agora, para treinar, para praticar, você pode verificar, olhar o seu mapa mental, olhar as suas anotações daquele dia, tá certo? Então faça, porque olha, é importante. A parábola, ela tem bastante característica, bastante, né, vamos dizer assim, qualidades dela mesmo. Então você precisa se apropriar de todos esses detalhes. Verdade, é tudo verdade. Tudo verdade. A professora nos fala muito, né? Concordo plenamente. Mas ele também, né? Quando ele começa a falar... Onde é que eu vou assinar aqui embaixo? Né? Achei que você ia dizer onde é que desliga. Onde é que assina? Não, tudo verdade. Tudo verdade, tudo verdade. É porque eu falei tanto no começo que eu queria deixar, porque senão, né? Depois depois. Depois não acontece nada. Vamos às atividades de sala? Hora de praticar, já a gente volta. E aí, agora que são elas, deu tudo certo? Tudo sem dúvida nenhuma? Vamos embora então, né? Acho que não precisa nem fazer. Só né? tem um detalhe. Tem aluno que está ainda com dificuldade. Em qual parte? No B.
No B? É, aquele negócio passou, diminui, e passou, aumenta, e passou, segue reto. Porque o C ele já sabe que é o próprio toque no Y, Isso. né? Tocou É a partir do ponto C. Olhou o C, tu vai ver se vai estar indo para baixo, se tu vai indo para cima. Tu olha para o gráfico. Ah, mas como é que eu vou saber? Porque no gráfico ele toca ali, ele pode estar subindo ou pode estar descendo. Não. É na sequência da parábola. A parábola vai assim, ó. A parábola vem assim, ó. Então, olha o corte lá. Só essa dica. Mas vamos no exercício na prática. Vamos lá, então. Atividade de sala tirando as dúvidas. Questão de número 1. Em cada um dos itens abaixo, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Abaixo, hacia arriba, agora Arriba, vamos em espanhol. abaixo. Cadê as professoras Tainá e Aila para nos ensinar aqui? Arriba, abaixo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai identificar quem é o A de todas elas, né? E a gente pode até falar dos outros, né? Mas vamos primeiro dizer aí o A, só o A, né? O A dessa primeira aqui vale 3. É quem acompanha o x quadrado, a gente já sabe. E nessa aqui o A vale 1. E nessa aqui vale? Menos 2. Menos 2. E nessa aqui? 1 também. 1 também. Ah, então se o A é positivo, né? Que nem o caso dessa, maior que 0. Nesse aqui também é maior que 0. Nesse aqui é negativo, então menor que 0. E nessa aqui? Maior que 0. Então a gente pode agora determinar a concavidade, né? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Nesse caso aqui, a concavidade é para cima. Cima. Ah, então ela fica assim? Isso. Ah, nesse caso aqui, a concavidade também para cima. Nesse aqui, concavidade para baixo. Então fica carinha triste. E nesse aqui, a concavidade para cima também. Beleza? Então, beleza. Era só isso. Mesmo, deu o tique de certo. E vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Agora a gente vai fazer uma análise do gráfico. Ah, gostei. Agora nós vamos colocar em prática todos os detalhes, tá, que nós aprendemos lá. Olha só, considere a parábola abaixo e responda. Vamos olhar para a parábola. Antes de olhar A, B, C, D, E, F, vamos primeiro olhar para o gráfico. Primeira informação que nós vemos aqui, a concavidade da parábola está aberta para cima. Significa que o A é maior do que 0. Ah, então já vamos completando aqui. A maior que 0, né? Isso. O sinal do coeficiente, ele quer só o sinal, quer saber se é positivo ou negativo. Então, positivo. Positivo, porque a concavidade está para cima, né? Carinha feliz. Vamos lá, na letra A ele está pedindo as raízes, né? As raízes, a gente ia chegar lá já. Onde tocou? Né? Onde tocou? No 1 e no 3. Ah, tocou no 1 e no 3. Aqui não está nem pedindo o delta, mas já sei que meu delta é positivo, né? Porque teve duas raízes reais distintas. X1 diferente do X2. Quais são as raízes, então? Vamos dizer que o X1 é 1. É 1. E o X2 é 3. É 3, pode ser, né? Beleza. Vamos agora de verde, o sinal do B. Vamos olhar agora o Vamos olhar o C primeiro? O C primeiro. O C é onde toca o eixo Y. Então o C vale 3. Então o C é maior do que 0. Tá pedindo o valor, né? Mas a gente já pode dizer o sinal também aqui, maior que 0. E agora ele quer o B. O B é aquele que depois que passou o C, tem que ver se está crescendo, subindo ou decrescendo, né? Aham. E aí? Tá indo para cima ou tá indo para baixo? Tá indo para cima ou tá indo para baixo? Tá descendo, né? Tá descendo. Olha o complemento da parábola. Isso, para onde tá? Ela tá seguindo, né? Então, se o B está descendo depois que passa o C, esse B é negativo. É isso que estava pedindo, apenas os sinais. Certo? Pronto, né? E aí a gente já deu um tanto de informações aí sobre os coeficientes A, B e C. Vamos lá na questão de número 3. Bora ver. Questão de número 3. Das alternativas a seguir, qual é aquela que representa a concavidade e número de raízes da parábola gerada pela função a seguir?
Concavidade é abertura, não é? E quem é que dá a minha concavidade? Quem é que indica? E o meu A aqui é menos 3, ou seja, um A negativo. Concavidade para baixo. Abaixo, acima, assim, né? Então vamos lá. Então aqueles que têm concavidade para cima, a gente já pode. Já podemos cortar aqui, Isso. né? Letra D e letra E, certo? Então temos A, B e C. Agora, para descobrir as raízes, a gente pode fazer soma em produto ou pode fazer o delta, não é? Como a gente está mais acostumado a analisar o delta, acho que vamos fazer o delta, Vamos né? fazer o delta. Tem um espacinho aqui, ó. Quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o meu B? O B é 6. A ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 3, vezes o C, que é 3. O delta vai ser 6 vezes 6? 36. 6 ao quadrado, né? Menos com menos, mais. 3 vezes 3? 9. 4 vezes 9? 36. 36 mais 36? Vai dar 72. 72 é um delta o quê? Maior positivo, né? Maior que zero. Mas não é um delta que vai dar uma raiz exata. Mas ele não estamos quer que ache analisando raiz. isso. Ele A gente já sabe que a concavidade é para cima. Para baixo, né? Para baixo. Temos um A negativo. Nós riscamos o para cima. E se o delta é positivo, a gente já sabe que vai ter duas raízes reais diferentes. X1 diferente do X2. X2. E onde a gente tem essa resposta? Na letra B. Na letra B? Isso. Então pronto, né? Concavidade para baixo e duas raízes reais diferentes, distintas. Certinho? Certinho. Legal, legal. Muito bem. Então tivemos aí 3 questões que fizeram bastante análise, né, do gráfico, porque isso que é importante, é agora você aprender a analisar gráfico. Gente, no Enem já teve situações assim de 45 questões, 17 terem gráficos, né, das questões que envolvem, né, a parte de matemática, né? Ainda vou mais a fundo, tá? Porque ela colocou 17 de matemática. E aí nós temos, olha só, física tem questão com gráfico, química tem questão com gráfico, biologia tem questão com gráfico, geografia tem questão com gráfico, né? Então, mostrando os dados populacionais. Então, se nós formos olhar direitinho numa prova do Enem de 180 questões, já chegamos a ter até 30 ou mais do que 30 questões que envolviam análise de gráficos e tabelas. Então, a função ela é legal porque ela nos dá essa ideia de como construir o gráfico e de como diferenciar esses gráficos nas funções. Mas quando eu faço uma função, quando eu construo um gráfico, eu estou aprendendo a fazer a análise desse gráfico. Nós vimos aqui com os valores de A, B, C e o valor do delta, a gente consegue diferenciar cada uma das funções. Você teve até aquela jogadinha da professora na atividade aqui, tá para cima ou tá para baixo? Aí o aluno ficou na dúvida, porque realmente, né, dá a entender que vai para cima. Se for olhar em todas, dá a entender que vai para cima e vai para baixo. Mas tem que olhar a continuidade da função, a construção da parábola ali. Aí nessa construção eu tenho essa observação. Por isso que quando o B é 0, o que acontece? Ele fica ali embaixo, ele faz assim. Então, na nossa cabeça, não tem como você ver, porque na construção do gráfico, ele tanto vai para lá como vai para cá. Então, a ideia é de que ele está tangente, não é? É verdade, né? E claro que hoje a gente está falando muito de mapa mental, de mapa conceitual. Então, a gente trouxe... Dar uma dica pra eles? A gente trouxe um esquema para vocês aí no Se Liga no Enem. Então, vamos lá. No Se Liga no Enem não teve exercício, não teve uma atividade, não teve uma questão. Mas olha ali. Teve aluno que nem fez, nem olhou, porque assim, não tem exercício, não vou nem... Só olhou assim e falou, legal, fechou. Mas legal? Legal para estudar, né? Legal não, porque nós falamos que tinha um mapa conceitual e um mapa mental. E esse desenho do esquema aqui do Se Liga no Enem, pro mapa mental, tá perfeito. Vamos lá, então. Se liga no esquema, olha lá na telinha. Então, a gente vai ver que o esquema é fundamental. Aqui a gente vai analisar o delta e, ao mesmo tempo, analisar a concavidade, ou seja, o valor do A. Então, nós temos situações onde o delta é positivo, ou seja, corta 2 vezes o eixo X. E aí tem 2 situações. Tem concavidade para cima, quando o A é positivo, concavidade para baixo, quando o A é negativo.
Do mesmo jeito, para quando um delta é nulo, quando o delta é zero. É Só zero. toca uma vez no eixo X, olha lá, um toque, x1 igual a x2. Mas temos concavidade para cima E quando A é positivo. para baixo. E concavidade para baixo quando A é negativo. E ainda tem a situação de o meu delta ser inexistente, né? Ou seja, um delta menor que zero, negativo, não tem raiz real, né? Não, o delta, ele deu negativo, ele existe, é negativo, mas não existe a raiz real. Ou seja, não toca o eixo X. Lembrando que o eixo X é um eixo real. Mas do mesmo jeito, temos concavidade para cima quando A é positivo. E concavidade para baixo com A negativo. E aí a gente pode destrinchar aqui valores de B, valores de C, aí sim que fica um esquema completo, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o B, o C, quer dizer, C aqui está abaixo do eixo X? Está abaixo do eixo X. Ah, então aqui o meu C é menor que zero. Agora aqui já o meu C está acima do eixo X? Está acima. Então C maior que zero. E assim a gente pode estar analisando, né? Ó, C positivo, aqui C negativo, aqui C positivo, aqui C negativo. Né? E assim você vai fazendo as análises aí. Podemos fazer do B também, né? Vamos fazer do B? Olha lá, nesse caso aqui, analisando a concavidade, ela está indo para lá. Então, depois que passou o C, cresceu. Então, meu B, positivo. Né? Então, assim, você vai analisando. Ó, vem pela parábola, passou o C, tá? Decrescendo. Então, B, negativo. E aí, você vai fazendo essa análise e vai construindo aí o seu mapa mental. Beleza! Legal, né? Agora chegou na hora que eu queria saber. A hora mais esperada da aula é a hora da revelação do desafio, né? E o nosso desafio pedia assim, perguntava quanto... Vamos olhar, né? Vamos olhar? Olha lá, na telinha, então, brincando com os números da aula de hoje, dizia o seguinte... Os anéis da figura estão entrelaçados. E a pergunta é, qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? E eu lembrei que tem gente que faz mágica com isso aí. Então agora eu vou descobrir qual é o segredo da mágica, os anéis cortados, né, para poder soltar todos. E aí, qual é a mágica? Qual é o segredo, mãe? Então, qual é a resposta correta? O número mínimo, ainda tem isso, né? O menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos. 2 anéis? E quais são? Quais são os anéis aqui? O que vocês acham? Eu acho que é o azul. Ah, o azul? Cortou o azul. O que ele vai fazer? Ele vai desligar do vermelho, vai desligar do verde claro e do verde escuro aqui, né? Isso. Beleza. Então, uma vez que cortou aqui o azulzinho, então se cortou o azulzinho e cortou o rosinha... Já era. Dois cortes, né? soltou todos. Soltou de todos. Legal, né? Beleza. Olha aí que bacana. Então, muito resposta do nosso desafio da aula de hoje, né? Então, é assim, a gente sempre lança o desafio e dá a resposta ao final das atividades. Ficamos por aqui, nossa aula aí já na parte 3 de função quadrática, que a gente sempre tem algo a mais para aprender, né? A gente já aprendeu a fazer a parte das incompletas, a gente também fez por soma e produto, agora a gente já viu a parte gráfica. Já fez o delta. E aí, um monte de gente é importante aí, né? É importante o A, é o B, é o C, é o delta, tudo tem relevância aí na função quadrática, tá certo? E claro que a partir da próxima aula tem mais função. Muita função. Não desistimos da função, porque ela nos persegue aí por toda a unidade 2, então fica ligado, né, que façam suas anotações, seus resumos, para ficar mais tranquilo, mais fácil, tá joia? Beleza? Certinho? Certinho. Vamos lá então? Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau, gente!